Antes de começar, vou me apresentar aqui, né, pro pessoal. Meu nome é Ronaldo Luigi, eu sou professor de 3D há 13 anos e trabalho com SketchUp, que é um programa de desenho 3D, há 15 anos. Dentro desse meio, eu dei aula para vários segmentos, desde para arquitetura, para design de interiores, para cenografia, eventos. E eu caí no paisagismo há uns 5 anos atrás, mais ou menos, que teve uma demanda de uma escola aqui de São Paulo, eu sou de São Paulo, me chamaram para dar aula para paisagismo. Eu falei, pô, legal, mas o que que é esse paisagismo aí, né? Eu achava que era só colocar umas plantinhas ali e tava tudo bem. Aí depois eu falei, não, para eu poder dar aula, mesmo que seja de 3D, para eu poder dar aula para paisagismo, eu tenho que estudar paisagismo para saber o que que eu estou ensinando, né? Como eu dava aula mais para arquitetura e meu irmão é arquiteto, eu já trabalhei com design, então aquelas outras áreas que eu dava aula, eu já meio que dominava e já tinha o conhecimento sobre, né, pelo menos para ensinar o 3D, mas paisagismo, nada. E aí eu fui estudar paisagismo em Olambra, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, foi fundada por holandeses, né? E estudei com o meu professor de paisagismo que chama professor Gustav Winters. E aí depois fui fazendo vários cursos, né? Fiz no IBRAP, na Escola de Paisagismo de Brasília, aí fui estudando, fiz curso de jardins verticais, aí fui, né, me apaixonando pela área. Gostei tanto da área que eu parei de dar aula de 3D para arquitetura, para design de interiores e foquei só no paisagismo. Eu comecei a estudar mais o software para ver todo o que eu podia tirar dele mesmo para ensinar as pessoas a desenharem paisagismo e entrei num mundo gigantesco de ferramentas novas que eu fui descobrindo e eu vou mostrar algumas para vocês aqui durante a apresentação. Então isso daqui é uma planta baixa, né? Às vezes o pessoal fala assim, ah, professor, mas eu não posso só apresentar uma planta baixa? Mas imagina você aí dentro desse espaço, né? Você não consegue saber direito quais texturas que vão ter aí, quais são os volumes. Para quem entende um pouco mais de planta, até fica um pouco mais fácil de tentar descobrir alguma coisa, ou saber que nessa parte aqui, ó, você tem um grande volume, né? Uma árvore, né? Mas você apresenta para um cliente leigo, ele olha isso daqui e ele fala, ah, legal, mas como que vai ficar? Né? Ele não consegue entender, não consegue se colocar no local, né? Quando a gente apresenta um 3D, esse aqui é um 3D feito no SketchUp cru, né? Que tem uma coisa no SketchUp que a gente chama de renderização. Não sei se vocês conhecem o termo, mas daqui a pouco eu vou explicar o que que é. Que basicamente a gente transforma esse desenhão em algo que parece foto, tá? Então é uma segunda etapa do 3D que a gente faz. Essa aqui é a primeira etapa, que é a etapa crua do próprio SketchUp, que ele fica com essa carinha. E aí, o cliente ele já consegue ver as texturas, ele consegue ver cor, ele consegue ver que essa é mais pontudinha. Ele fala, ah, então aqui eu tenho uma que são umas bolinhas. Ele consegue entender como que vai ficar os volumes, as alturas, os caminhos por onde ele vai andar, as cores. Então, o 3D faz com que as pessoas realmente entendam, né? O 2D seria isso, que é muito importante também, só que isso aqui é feito para a gente, né? Para os paisagistas, para a gente poder saber que planta está em cada local, para a gente poder fazer uma legenda de espécies e saber onde plantar. Mas o que o cliente quer ver não é isso, porque isso aqui ele não entende. O cliente quer ver isso daqui, que é o 3D. Antigamente o pessoal apresentava muito planta baixa para o cliente, né? Planta baixa não é para o cliente ele quer entender. Então a gente tem que apresentar um 3D para ele se colocar dentro do espaço, para ele entender de fato o que que ele está comprando, né? Deixa eu mostrar mais algumas coisas aqui para vocês. Vamos fazer um exercício mental aqui. Vamos supor que você é o dono dessa casa, né? A gente comprou essa casa, acabou de gastar um dinheirão para construir ela. Ao invés aqui de grama, tava uma terrona, né? Coloca uma gramadão para melhorar o aspecto, mas fica muito vazio. E aí você quer chamar, convidar seus parentes, você quer convidar seus amigos para conhecer sua casa, né? Que a casa da gente é um sonho, uma coisa tão cara, né? Então a gente concentra muita energia, que seja uma coisa legal, e a gente quer mostrar para as pessoas, quer que elas vivam ali com a gente, nos visitem. Então você quer que tenha alguma planta aqui nesse local, só que você gastou muito já com a obra, você acabou de construir, e aí você vai lá, conversa com o paisagista, e aí a primeira coisa que esse paisagista ele vai falar com você, falar, não, vamos fazer um projeto legal e tudo mais. E aí, se ele não te apresenta um 3D,
Fala, ó, seu jardim vai custar mais ou menos tanto, esse aqui é o projeto, você mostra uma planta baixa e tal. Daí ele começa a se assustar, né? Ele fala, meu Deus, mas tudo isso? Não, mas o que é essa área aqui? Ele já não tá entendendo, né? Ele começa a pôr a mão na planta, "Mano, mas o que é isso aqui? Isso aqui que é caro? Ah, então tira essa parte, vamos fazer um negócio mais simples." Ele não tá entendendo, ele não entrou no universo e ele não tá querendo gastar. Então ele já corta pela metade ali o seu projeto, né? E fala, ah, não, põe aí uns 3 buchinhos, uma fênix, né, que tá bom, só para dar um visual um pouco melhor. Só que ele não imagina que, na verdade, o paisagismo ele não é só colocar planta, né? O paisagismo é criar ambientes. Então você subdivide áreas externas para criar uma área que vai ser de convivência, por exemplo, de um fogo de chão, onde vai ter uma fogueira, onde você vai reunir os amigos ali. Se você tem bastante gente que vai na sua casa, você coloca sofás em U para vocês ficarem de frente conversando. Seu filho quer tocar violão com os amigos, então você cria um ambiente onde eles vão viver, que aí tem o paisagismo, as plantas ali, né? E os móveis, tudo aquela área externa. Então você pode subdividir uma área de gramado livre que vai ser para jogar futebol, uma área que vai ser do paisagismo mais contemplativo, onde vai ter um lago, onde você vai poder sentar ali perto do lago num deck e ficar meditando para esvaziar a sua cabeça, né? Então, um lugar desestressante, uma área de fogo de chão para você reunir as pessoas. E daí vai. Tem milhões de possibilidades que a gente pode criar dos espaços externos da casa. Então, o paisagismo basicamente é você criar os espaços externos e tem muito a ver com planta, né? Porque a gente cria um ambiente gostoso, natural, ou às vezes usa as plantas até para você ter um pouco mais de uma área um pouco mais isolada. Então, você coloca uns fechamentos vegetais um pouco maiores para a pessoa ficar lá dentro e não ter tanto contato com a área externa da piscina, onde tem mais bagunça e tal. Enfim, você consegue brincar muito. E aí esse cliente aqui, ó, ele não vai querer colocar a mão no bolso se ele vê só isso daqui, tá? Ele vai começar a tirar, falar, não, isso aqui tira, isso tira, coloca umas plantinhas aqui mais barata, tá? Coloca umas 2 bolinhas aqui na frente que tá tudo bem. Imagina se a gente mostra um 3D assim, fala, olha, imagina se a sua casa fosse assim, você tivesse uma área aqui para você poder se reunir com a sua família, comer com fechamento de plantas, né? Se seu filho pudesse pegar uma manga aqui da mangueira, né, para ele comer aqui debaixo numa sombra, se vocês pudessem ficar aqui tomando um sol, ouvindo uma piscina natural, uma área de fogueira para você ficar aqui conversando ou lendo um livro mesmo, ali sossegado, sabe? Você vai trazer mais natureza para a sua casa, você vai trazer mais pássaros, né? Você vai trazer mais vida para o seu ambiente. Quando você mostra isso aqui para ele, por mais que ele não queira mais gastar, que é naquele momento às vezes ele realmente não tem a grana, né? Mas por mais que ele não queira, ele vai fazer um pouco disso daqui. Ele vai começar. E você pode falar com ele, ó, vamos fazer por etapas então? Faz primeiro isso que é mais legal para você primeiro convidar os amigos, depois você faz isso, depois você faz isso. Ou por mais que ele não faça nada daquilo, depois de um tempo, ele vai olhar para aquele espaço sem nada, ele vai lembrar da proposta que você ofereceu, ele vai falar, putz, queria tanto que tivesse aquilo, e ele vai voltar para falar com você. Então o 3D, ele vende, né? Ele encanta, ele mexe com o subconsciente da pessoa. Você consegue fazer ela vivenciar algo que ainda não existe. Ele entende, ele compra as ideias, ele viaja, ele se encanta, ele entra dentro daquela história que você está oferecendo para ele, né? A história de como poderia ficar a casa dele. Se você não fizer um 3D, olha o que vai acontecer aqui na tela. Ó. A pessoa constrói uma casa imensa, gasta um puta dinheirão, e aí na hora de colocar as plantas, coloca lá uns 4 buchinho bola, uma fênix, uma cica, umas palmeirinhas e já era. E aí ele não entende que ele podia criar áreas de convivência, ele poderia valorizar a casa dele, acaba fazendo algo muito mais simples e não vivenciando todo o potencial que o paisagismo pode criar para a casa dele. O pessoal perguntar, professor, mas desenho à mão também pode ser um 3D? Pode. Isso aqui é um desenho à mão em 3D. Qual que é a diferença de uma planta baixa? Que aqui a gente consegue ver os volumes, as alturas. Então, quando a gente não vê nada de altura, a gente vê como se estivesse olhando de cima, isso é um 2D. A gente só consegue ver 2 dimensões, que seria a largura e a profundidade do espaço. Quando a gente consegue ver também a altura, a gente chama de 3D.
Então, pode ser à mão também. Não é porque eu sou professor do programa SketchUp que eu vou ficar sempre puxando a sardinha para ele. 3D pode ser, a pessoa também consegue entender os espaços, entender por onde ela vai andar, onde ela vai ficar ali perto, né? O único problema que eu vejo assim do desenho à mão é que ele acaba demandando muito tempo para você fazer. E aí, se o cliente não gostou, ele quer alteração, você tem que fazer um novo desenho, né? Se você quer mostrar uma vista olhando da varanda, uma olhando da área da piscina, outra olhando a fachada da casa, cada uma dessas vistas você vai ter que fazer um desenho à mão ali. E aí, se tem alteração, você tem que refazer. Então, às vezes, acaba sendo um pouco inviável para a velocidade das coisas que a gente tem hoje em dia, né? Às vezes você tem que apresentar para um cliente hoje, semana que vem você tem que apresentar outro e não dá para você ficar redesenhando tudo do zero. Então, o 3D ele facilita porque se o cliente não gostou de alguma planta, você clica nela e dá um delete. Ele apaga aquela planta e você põe outra no local, ou arrasta alguma coisa para cá, né? Seleciona e movimenta. Então, o 3D ele facilita para que você não tenha que ficar toda hora redesenhando. Por isso, eu acho mais viável o 3D do que o desenho à mão. O 3D, o cliente entende, você ganha mais porque você acaba vendendo uma implantação maior do jardim. E o seu projeto fica melhor. Por quê? Porque ele não vai ficar picotando todas as suas ideias. Ele vai aceitar mais as suas ideias e você vai conseguir realizar um projeto mais denso, maior, mais legal. E eu digo que é tudo meio que uma coisa vai puxando a outra. Você conseguiu encantar o seu cliente para fazer um projeto muito legal, conseguiu encantar, ele aceitou. Aí você fez. E aí você vai lá, tira foto, chama um profissional de fotografia, gasta um pouco, gasta tudo que você no primeiro lá, nesse primeiro projeto top que você conseguiu fazer, entre os que você faz, gasta tudo que você recebeu do projeto, para você contratar um fotógrafo muito bom. E fala para ele tirar milhões de fotos ali. Porque aí você vai ter muita foto muito bem feita de um jardim muito bom. Então, muitas fotos de cada ambiente. Isso você vai postando nas suas redes sociais e você vai atrair clientes que querem aquele padrão de área externa, aquele padrão de jardim. E aí, quem vê você, você já consegue ir cobrando um pouco mais caro e ali galgando para que você chegue num nicho que realmente valoriza o paisagismo, que paga mais pelo paisagismo. Você consegue vender melhor suas ideias com 3D. Você consegue vender um projeto mais denso, que o cliente se encanta. E você consegue, a partir dele, prospectar novos clientes com boas fotos daquele jardim, mostrando aquele belo jardim que você fez nas redes sociais. É uma bola de neve, tá? Para quem quer saber o básico do SketchUp para aprender, eu tenho um curso lá na minha plataforma que é um curso gratuito, que é um básico gratuito, que é esse daqui, ó. O meu site, ele é esse daqui, ó, destrave3d.eadplataforma.com, ou quem quiser me seguir também no Instagram, prof.ronaldoluigi. Deixa eu ver se consigo deixar maior para vocês, ó. prof.ronaldoluigi, Luigi com D. E aí, se você entrar lá, você pode me pedir por mensagem, mesmo por inbox, que eu passo o link do site para quem se interessar em fazer esse curso gratuito, tá? Eu digo que ele é básico, mas não é tão básico assim não, gente. Ele, na verdade, ele é a base do SketchUp e dali para frente você consegue se desenvolver super bem, tá bom? E para quem quiser conhecer os outros cursos também tem lá no site. Cada um deles que você clicar vai ter um vídeo explicando como é que ele funciona, o que que você vai aprender e tudo mais, tá bom? O SketchUp, ele tem plugins. O que são esses plugins? Pensa que aqui você tem uma maleta de ferramentas na sua casa e você tem um martelo, um alicate e uma chave de fenda. Você tem lá uma chave Phillips, por exemplo. Ferramentas, mas você precisa furar a parede da sua casa. Tem como fazer com isso daqui? Tem, né? Você pega um martelo, você pega aqui a sua chave Phillips, coloca na parede e começa a bater. Vai demorar um monte? Vai ser trabalhoso? Vai. Por isso, o SketchUp ele deixou aberto para desenvolvedores do mundo inteiro criarem novas ferramentas para o programa. Então, mesmo que o programa não tenha tantas ferramentas dentro dele, desenvolvedores do mundo inteiro criaram várias ferramentas. Hoje em dia a gente tem mais de 5.000 ferramentas que fazem todo tipo de coisa possível dentro do SketchUp. Tem ferramenta que você consegue jogar um saco de pedras, as pedras caírem e se acomodarem na superfície que você quer. Uma toalha, você joga uma toalha, ela se acomoda numa mesa. Ferramenta que distribui plantas com espaçamento correto que você determina, tanto em zigue-zague ou paralelo, fazem tubulações, né? Tem várias e várias ferramentas que você pode instalar.
99% dessas ferramentas são gratuitas, tá? Que você pode instalar e você é como se você fosse acrescentando ferramentas dentro da sua caixa de ferramentas. Então, o meu trabalho principal nesses últimos 5 anos, estudar todas essas ferramentas, né? Baixar várias e várias e várias e testar e descobrir quais dessas ferramentas podem facilitar a nossa vida de desenho e de projeto dentro do SketchUp. Então é isso que eu trago no meu curso, né? Eu ensino as pessoas a usarem as melhores ferramentas que eu encontrei que vão facilitar a nossa vida na parte da composição paisagística. Então esses são os plugins. E aí tem, ó, deixa eu mostrar alguns para vocês aqui, para vocês verem. Tem uma ferramenta que você sai clicando, né, com o mouse e ele vai criando essas ramificações. Depois você escolhe qual a folha que você quer que ela tenha, ou a flor, e ele preenche tudo isso daqui para fazer uma trepadeira. Então você sai clicando com o mouse, a trepadeira vai seguindo o seu mouse, escolhe a folha ou a flor que você quer, e ele preenche isso daqui. Esse é um plugin. É uma ferramenta que o SketchUp não tem, mas Inventário a gente pode baixar e é gratuita, né? Aqui em cima, ó, a gente já consegue ver algumas feitas com essa ferramenta. Ferramenta que ajuda a gente a espalhar forração de plantas, né? Então você escolhe a planta, escolhe o canteiro e ele já distribui com o espaçamento que você determinou. Porque imagina você ter que copiar essas plantas uma a uma, né? O trabalho que não daria. Essa parte de seixos aqui também eles são distribuídos com essa mesma ferramenta, esse plugin do SketchUp que distribui em grande quantidade para facilitar a nossa vida. Ferramentas que desenham curvas. Então, imagina você ter que desenhar essas curvas aqui. No SketchUp ele não tem ferramentas que facilitam para a gente fazer isso. Então a gente tem uma ferramenta que chama curva Bezier, que a gente baixa, a gente sai clicando e aonde a gente sai clicando ele vai fazendo as curvas de uma forma harmônica para a gente criar os nossos canteiros. Também é um plugin. Ferramentas que fazem decks já com a estrutura. Então você cria o contorno do seu deck, seleciona a ferramenta e ele cria já todo o madeiramento para você. Então já vai facilitando a sua vida também, para você não ter que gastar tanto tempo fazendo isso. Então são várias ferramentas. Essa aqui é legal, que é uma ferramenta que ela faz uma análise solar para você. Então você acerta lá latitude e longitude, geolocaliza a casa para saber qual a posição do norte, e ele faz um mapa, né, da média anual, ou a cada mês, ou trimestral, para você poder ver que as áreas mais vermelhinhas, mais quentes, vão ser áreas de sol pleno. Onde está esse amarelinho e verdinho são áreas de meia sombra. E onde você tem esses azulzinhos são as áreas mais frias, que são as áreas de sombra. Então você já sabe o que plantar em cada local da sua casa, a partir do próprio desenho do SketchUp. Isso aqui facilita muito, muito, muito a nossa vida, né? As plantas para o programa, né? Um dos meus trabalhos que eu tive aí também no SketchUp foi desenhar as plantas, porque eu achava muita planta feia, muita planta que travava o programa, porque era muito pesada em subpartes, né, que a gente chama de polígonos. Quanto mais subpartes, mais trava o programa. Então lá vou eu desenhar as plantas mais levinhas para não travar, para você poder usar qualquer computador e ter fluidez, né, sem travamentos. E aí eu fui estudar a morfologia da planta, né, um pouco mais da parte biológica dela, visitar viveiros, visitar jardins botânicos, né, para poder conhecer as plantas em natura também e ver como ela se desenvolve ali dentro para poder também fotografar as texturas delas e desenhar elas para vocês no programa também. O SketchUp ele tem a maior biblioteca de 3D gratuita do mundo e você já acha muita coisa gratuita para baixar, muita planta. Só que o problema é às vezes que quem colocou a planta lá para você baixar gratuitamente, né, foi um usuário mesmo, vou colocar aqui, não sei o nome científico, não sei o nome popular. Vou colocar aqui o nome dela de planta. Aí a pessoa vai lá e escreve planta. Quando você for procurar pelo nome científico ou popular, você não vai achar. Você só vai achar se você escrever do mesmo nome que a pessoa que inseriu na biblioteca o nome que ela colocou. Então, se você escrever planta, plant ou kai, que é o pessoal muito desenha muito na Ásia, né? Se eu não me engano, na Tailândia, e chama-se kai, C-A-Y. Você acha muita coisa e aí você tem que ficar baixando e renomeando para ir montando a sua biblioteca. Então aí as plantas que eu desenho eu já coloco com o nome científico e popular, então quando você pesquisa você já acha com mais facilidade, né? E também eu inseri dados dentro delas para que vocês consigam ver, como se fosse um livro do Harry Lorenz, né? Meio bem resumidão,
mas você já sabe alguma tolerância e intolerância, você já consegue ver a altura que aquela determinada planta chega, né? Se ela é de sombra, qual que é o clima que ela se adapta, você já tem ela dentro do programa para poder clicar aqui e arrastar para colocar dentro da sua composição. Então esse é um outro trabalho bem árduo que eu tenho, né, desenvolvido durante esses anos, mas que a gente está conseguindo criar uma biblioteca bem legal para facilitar a vida. Então aqui são algumas das plantas que você encontra, que eu desenhei. Todas elas vão ter essa minha carinha aqui, né? E aí vocês vão saber que elas são um pouco mais leves, não vão travar o programa. O peso. Tem alguns truquezinhos para deixar o SketchUp bem leve, mesmo que você tenha algum computador que seja super fraco. Então, às vezes você tem um computador bem fraquinho, mas você quer usar o programa. Dá? Dá sim. Já desenhei computadores bem fracos mesmo e consegui fazer um monte de coisa. Só que tem algumas manhas, tem algumas dicas para você poder fazer. Por exemplo, uma delas é, você tem como esconder partes do seu desenho. Então, se você desenha a fachada da casa, as plantas da fachada, terminei. Agora eu vou trabalhar lá na área da piscina, eu escondo, faço sumir por um momento todas as plantas da fachada, para o SketchUp voltar a ficar levinho, não ficar travando, e eu trabalhar em uma outra área. Então isso de você poder esconder as partes faz com que o programa fique super leve para você trabalhar. Outra coisa é a espessura de linha, de contorno das plantas e tudo. Quanto mais grossa for, isso é uma coisa que muita gente não sabe, mas quanto mais grossa a linha de contorno, mais pesado o programa vai ficando. Então a gente deixa com as linhas de contorno mais fininhas possíveis, né? Tem algumas dicas, eu ensino todas elas para vocês num vídeo que eu tenho lá no YouTube. Meu canal do YouTube é prof.ronaldoluigi, tenho bastante conteúdo gratuito lá também. O nome do vídeo é SketchUp Leve Sem Travar, tá? Se você pesquisar, é um vídeo de 10 minutinhos aí, explicando todas as dicas para você conseguir desenhar com um computador mais fraquinho, mais antigo, tá bom? Também o SketchUp também permite com que você faça um estilo aquarelado. Essa cara aqui mais de desenho meio que manchado, como se você tivesse feito mais à mão. Eu também tenho um curso específico sobre isso, de transformar o desenho mais nesse estilo livre. É um curso super rapidinho, se não me engano tem 1 hora, 2 horas de vídeo, que explica o passo a passo total para você fazer isso daqui. É bem simples. No SketchUp você também pode fazer uma planta baixa técnica para você ter uma legenda de plantas. Aqui tem uma legenda meio simplificada, né? Mas você consegue fazer uma legenda mesmo em tabela, caso você queira colocar nome popular, científico, porte, área, quantitativo. Tudo você pode fazer, você pode puxar setinhas para descrever detalhes, né, do seu projeto e colocar tudo numa folha para você poder imprimir com o seu carimbo, né? A folha de projeto mesmo. Então ele também permite você fazer isso a partir do Layout, que é um software que se instala junto com o SketchUp. O que você desenhou no SketchUp, você leva para o Layout e ele faz ficar com essa carinha mais técnica, né? E a gente tem também a cerejinha do bolo, que é a renderização. Aí eu vou mostrar aqui para vocês lá no meu Instagram, aqui por exemplo, ó. Esse aqui é um desenho 3D feito com SketchUp, só que aí eu renderizei, que é um processo que a gente faz, também tem curso lá na plataforma, que ele fica aparecendo foto. Então ele joga luz, reflexos, sombras, ó, e faz com que o seu desenho, que tem aquela carinha lá, fique com uma cara mais realista, o que fica bem mais legal, né, para você apresentar, fica com uma cara bem mais profissional, vamos dizer assim. Dá para fazer vídeo, ó, esse daqui é um vídeo que eu fiz também, de um projeto que eu fiz para paisagístico para Goiás, né? Eu comecei a estudar paisagismo para fazer 3D e daí começou a surgir oportunidades e eu acabei virando paisagista também. Então eu faço alguns projetos também. Então ele coloca essa carinha mais, ó, esse aqui é desenho de aluno. Ele coloca essa carinha mais profissional, né? Tem alguns desenhos de alunos aqui também, esse aqui também é, ó, desenho de um aluno, tá? E aqui, ó, por exemplo, estava falando de planta baixa técnica, né? Ó, essa daqui também é feita, legenda, ó, uma legenda melhorzinha, mais bem feita. Fiz um check-up aqui para vocês entenderem para que serve o SketchUp. Ele serve para você mostrar para o cliente, para ele entender, para ele comprar suas ideias e para dali você ir galgando, fazendo projetos cada vez mais legais, né? E o SketchUp também faz a parte de planta baixa técnica para você poder levar para a obra, que não é o que você vai mostrar para o cliente, mas é o que você vai levar para a obra para saber que vegetação está em cada local, separar as coisas ali em cada canteiro. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê.